Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui para comentar a informação que chacoalhou um pouco o noticiário da Fórmula 1 nesse meio de semana. A Fórmula 1 que se prepara para o GP da Rússia neste domingo. Mas assim, Stefano Domenicali, que foi chefe de equipe da Ferrari entre 2008 e 2014, vai assumir o posto de grande chefão da Fórmula 1 no lugar do Chase Carey. Essa informação foi publicada pelo site inglês Racing Fans. É uma publicação que faz uma cobertura muito séria da Fórmula 1, com jornalistas muito experientes, e no momento em que isso foi para o ar, virou um salseiro, todo mundo querendo confirmar essa informação, entender de onde surgiu o nome do Domenicali. Mas a Fórmula 1 não comentou nada sobre o assunto, não anunciou nada. De qualquer forma, é surpreendente que o Domenicali apareça nesse cenário todo e até um pouco curioso, né? A gente já vai chegar lá. Porque assim, ele não vinha sendo cogitado, sequer lembrado pelo paddock nos últimos tempos, porque ele se afastou um pouco da Fórmula 1, né? Depois que ele deixou o cargo de chefe de equipe da Ferrari, ele passou a trabalhar na comissão de monopostos da FIA, inclusive foi sob a batuta dele que conseguiu se organizar as categorias de base, né? Fórmula 4, as regionais todas, Fórmula 3, Fórmula 2, criar esse degrauzinho mesmo, criar um sistema, né, em que essas categorias integrem, né, todo o fim de semana, digamos assim, a programação da Fórmula 1. Então ele esteve muito ativo dentro desse processo todo, né? E aí ele vai depois para a Lamborghini assumir a direção executiva também da marca italiana, que pertence ao grupo Volkswagen, Audi, né? Então assim, ele tem uma carreira das mais interessantes. Ele entrou na Ferrari, né, muito cedo, em 1991, ele tem 55 anos, ele é de Imola, é formado em economia, mas entrou na Ferrari muito cedo e criou laços muito fortes lá dentro, né, ao ponto de se tornar chefe de equipe. Mas antes disso, ele conviveu com os grandes lá dentro, né? Conviveu com o Michael Schumacher, conviveu com o Jean Todt, né? O Jean Todt, que foi o grande chefão, talvez o maior chefe de equipe que a Ferrari já tenha tido e um dos maiores da história da Fórmula 1. Dentro daquele grupo, né? Com Ross Brawn, Rory Byrne, enfim, grupo completamente vitorioso, principalmente ali no começo dos anos 2000, em que eles conseguem acertar toda a equipe, aí passam a vencer sem parar. O Domenicali estava naquele grupo, estava ali dentro, viveu muito aquele período, e quando o Jean Todt decidiu que era hora de partir nesse cargo de chefia, o Domenicali foi o cara alçado ao posto, então, de comando da Ferrari. E ele tem uma passagem muito interessante, assim. Embora a saída dele tenha sido conturbada, num momento difícil para a Ferrari, o primeiro ano dele enquanto chefe, em 2008, ele já ganha o Mundial de Construtores, que aliás é o último grande título que a Ferrari tem nos últimos anos, né? Dentro daquela temporada absurda de 2008, que acaba com a decisão de título lá em Interlagos entre o Hamilton e o Massa, uma das maiores, talvez a maior de todos os tempos, né? Ele estava no comando. Depois a Ferrari e ele, Luca de Montezemolo, que era na época o presidente da Ferrari, tramam ali para trazer o Fernando Alonso para a equipe, e nesse período, principalmente, eles chegam a disputar fortemente o campeonato. 2010, 2012, são vice-campeões, enfim, a Ferrari chega muito perto, mas por erros, uma série de outras coisas, acaba não conquistando, mas teve performances muito, muito fortes também, ajudadas, claro, pelo Fernando Alonso, né, nesse momento em que ele quer realmente tirar a Ferrari desse ato aí de títulos, né, mas não é possível, e aí no comecinho de 2014 ele decide então sair da Ferrari, aí vai para a FIA, como eu falei, para a Lamborghini. Então esse é o cenário em que o Domenicali estava inserido até esse momento, né? E ele fez um bom trabalho lá na Lamborghini, porque a equipe estava passando por uma transição, então ele organizou essas coisas também. E há quem diga agora que o nome do Domenicali surge também por conta dessa ligação tão
estreita com Volkswagen e tudo mais. A Volkswagen, num primeiro momento, não tem interesse nenhum de voltar à Fórmula 1, mas talvez possa repensar isso diante de um novo regulamento mais equilibrado, um regulamento que se volte mais para a sustentabilidade, que é algo defendido também muito por Jean Todt, hoje presidente da FIA. E, aliás, é curioso também perceber que, eventualmente, né, se o Domenicali, se isso realmente se confirmar, a Fórmula 1 vai ter ex-diretores nos cargos importantes de comando, né? Não só o Jean Todt na presidência da FIA, e ele é presidente da FIA desde 2010, um dos grandes responsáveis aí também por essa transformação, dessa grande transformação técnica que a Fórmula 1 passou, mas o Ross Brown, que trabalhou com eles, né, na Ferrari, é o diretor esportivo do Grupo Liberty, o dono, né, da Fórmula 1. É um cara que tem um trânsito muito fácil entre as equipes, é um cara que conhece profundamente a Fórmula 1 por conta da sua própria experiência na Benetton, depois na Ferrari, depois com a própria equipe, a formação da Mercedes, quer dizer, é um cara que tem muita experiência dentro, conhece muito, né, esse esporte por dentro, e aí o Domenicali entra como um cara que vai executar, né, o cara o chefe realmente. Então você tem uma trinca ali de ex-ferraristas e de uma época em que a Ferrari venceu muito na Fórmula 1. Então, também é interessante por esse ponto de vista. É interessante perceber também essa atuação do Domenicali. Eu, particularmente, não acho o nome ruim. Acho que o Domenicali tem um trânsito também muito bom dentro da Fórmula 1. Ele não criou inimigos lá dentro, por exemplo, então, e conhece muito bem. Ele é um cara de riso muito fácil, muito simpático, não era daqueles chefões muito carrancudos e tudo mais, embora tenha sido chefe da Ferrari, né, e a Ferrari a gente sabe como o clima pesa lá dentro, mas ele não era assim, não, ele era mais calmo, né, de uma conversa mais calma e tudo mais, então talvez seja um nome realmente forte, mas não deixa de ser curioso ter essa trinca, né? E aí já surgem na esteira disso tudo os primeiros boatos também de que seria uma armação para a Ferrari, porque nesse momento a gente sabe que a Ferrari passa por sua pior fase na Fórmula 1, né? Com um carro muito ruim, a equipe em crise, né? E aí ter uma trinca de ex-ferraristas talvez ajudasse a Ferrari, mas não tem muito a ver, principalmente, por exemplo, porque o Jean Todt, no ano que vem acaba esse período enquanto presidente da FIA e ele já deu muitas indicações de que não quer se reeleger, não quer se afastar um pouco, então já cairia por terra esses boatos, né? Outro boato e outras especulações também era de que o Toto Wolff seria o cara mais adequado para assumir essa posição do Chase Carey, que aliás já estava programada, né? Não é uma coisa assim, eu vou sair porque não aguento, não. Realmente já estava programada a saída dele, né? O contrato que ele tem, enfim, e que vai acabar e ele vai deixar esse cargo. E o Toto Wolff seria o grande cara, né? Não só pelo sucesso que ele obteve aí com a Mercedes e tudo mais, mas pela forma como ele negocia. É um empresário, digamos assim, um cara de visão genuíno, né? De administração de fato. Basta ver que ele tem ações na futura Aston Martin, teve ações na Williams, enfim, é um cara que pensa muito grande, né? E que talvez fosse o cara mais apropriado para isso. Por outro lado, e é muito amplamente dito na imprensa internacional, que durante as negociações do Pacto da Concórdia, uma das exigências, digamos assim, da Ferrari era que nenhum chefe atual, né, nenhum atual chefe de equipe recente fosse escolhido para assumir a Fórmula 1. Então aí nessa cláusula o Toto Wolff então não poderia assumir, né? Seria uma cláusula anti Toto Wolff, aí a Ferrari já é contra isso há muito tempo, então talvez ela tenha jogado um pouco com o poder político dela dentro das negociações do Pacto da Concórdia para evitar que o Toto Wolff fosse colocado nesse cargo, né? Mas aí, assim, não pode recentemente,
né? Então o Domenicali se torna elegível, por exemplo, porque ele tá fora da Fórmula 1 desde 2014. Mas e se o Toto Wolff, de repente, passar um tempo aí fora, talvez ele tenha chance, sei lá, em 2024, vai saber, né? 2023, a gente não tem muito como prever isso. O fato é que nesse momento o Toto Wolff está em negociação com a própria Mercedes para saber que cargo que ele vai. Ele já deu algumas entrevistas dizendo que anda cansado de tanto trabalho como chefe da Mercedes, que gostaria de se afastar um pouco, mas isso também depende do Lewis Hamilton, porque o Lewis Hamilton tá de olho no que o Toto vai fazer para também, né, negociar o seu próprio contrato com a Mercedes. Então todo esse cenário está assim lá na Mercedes, né? E assim, o Domenicali vai chegar na Fórmula 1, se eventualmente isso for confirmado de novo, com uma Fórmula 1 muito diferente, né? Uma Fórmula 1 em que o Chase Carey foi bem sucedido, na verdade, nessa administração, né? Porque ele assume a Fórmula 1 lá em 2017, quando o Liberty Media conclui a compra, né, da categoria, e aí imediatamente ele tenta impor uma postura que se afasta da maneira como o Bernie Ecclestone administrava a Fórmula 1, né? Então o Chase Carey se aproxima mais do fã, ele cria um engajamento, ele trabalha mais com rede social, ele tenta abrir um pouco mais esse paddock, ele trabalha melhor com as equipes. Então assim, ele cria um ambiente muito saudável, na verdade. E é esse ambiente que o Domenicali vai encontrar. É um ambiente em que o Chase conseguiu aquilo que era mais caro, o acordo entre todas as equipes, né? Então a assinatura do próximo Pacto da Concórdia. É claro que existem alguns problemas, que um deles é a possibilidade de alguma equipe deixar o campeonato. Então existe um comprometimento, mas também existe essa possibilidade. Além disso, e esse foi um fator dos mais importantes também, o teto orçamentário, que ele não só conseguiu esse teto, como também conseguiu baixar os valores durante as negociações aí na pandemia, né? Então, assim, é muito importante, porque é um fator que vai ajudar também a equilibrar um pouco as coisas dentro da Fórmula 1 e proporcionar realmente uma maior competitividade, enfim. E todo aquele regulamento técnico, todo aquele regulamento esportivo que ainda foi acertado no ano passado. Então, quer dizer, a Fórmula 1 que eventualmente, ou possivelmente, o Domenicali vai encontrar, é uma Fórmula 1 muito diferente e mais saudável. Mas ainda assim ele vai ter muitos desafios, né? Porque existem direitos de TV, as negociações com os GPs, com os próximos GPs, as taxas cobradas pela Fórmula 1, que vão ser situações muito diferentes das que vinham sendo até o ano passado ou até antes da pandemia, né? A pandemia com certeza vai mudar muita coisa nessas negociações, vai tornar as coisas muito mais complexas, porque o mundo inteiro sofreu com o impacto da pandemia. Então, o Domenicali vai encontrar ainda desafios grandes, mas acredito que o nome dele, né, se isso realmente se confirmar, é muito acertado também. Vamos ver o que acontece no futuro e quando a Fórmula 1 vai decidir sobre isso também, porque, como eu falei, a Fórmula 1 não confirmou nada, não comentou nada ainda, mas certamente é algo que será bastante questionado durante esse final de semana lá em Sochi. Tá certo? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham de um novo ferrarista aí dentro do comando da Fórmula 1. Deixem aí os seus comentários, suas opiniões. E se você não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Inscreva-se e deixe o seu like, que é muito importante pra gente. No final de semana tem briefing, pré-corrida e pós-corrida. Não vai perder aqui no canal do YouTube. Eu volto na semana que vem.